Nossa história começa com o fim de tudo. Vemos um campo de batalha onde todos estão mortos. Vemos a mão de alguém caída no chão, quase sem vida, segurando uma pedra preciosa vermelha quebrada. Fogo e cinzas cercam um jovem guerreiro, vestindo uma roupa preta, uma faixa amarela na cabeça e um lenço vermelho. Seu rosto está coberto de sangue, com a testa encharcada e a boca vazando sangue também. Durante seus momentos de morte, esse guerreiro se lembra de como era o guerreiro mais forte da humanidade e começa a perceber que também está morrendo. Ele se pergunta se merecia mesmo ser chamado de o guerreiro mais forte da humanidade, pois quase matou todos os 7 demônios finais. No entanto, quando se descobriu que na estela dos antigos reis haveria um último demônio de 8 barbatanas, ele foi pego de surpresa e perdeu a batalha. Ele tenta se levantar usando toda a sua força, mas as lembranças do demônio de 8 barbatanas destruindo toda a humanidade no campo de batalha o assombram. Nesse momento, um demônio voador vermelho flutua perto dele, enquanto ele pensa que a culpa de tudo isso ter acontecido é dele, porque ele não fez jus ao seu título de guerreiro mais forte da humanidade. Quando seus olhos começam a se fechar pela última vez, ele pode ver a mão do demônio estendida em sua direção. Antes que sua vida termine na escuridão total, ele vê uma centelha de luz que começa a clarear, antes que uma explosão de luz cubra sua visão. Em um instante, nosso herói acorda em meio a um grupo de jovens, todos gritando a palavra saudação. Seus olhos se arregalam ao perceber que está em um lugar completamente diferente e ele começa a questionar se está em um sonho depois de morrer. Ele olha em volta e percebe que tudo parece realista demais ao seu redor. Ele toca o rosto e começa a gritar em sua mente, pensando onde foram parar seu rosto robusto e seu físico bem constituído. Quem está aqui e onde ele está? Essas são as perguntas que o dominam. E a resposta é simples. Esta é a Helios City, uma enorme muralha de cidade coberta por um terreno baldio ao redor. Ele parece estar dentro de algum tipo de instalação de treinamento, junto com o resto dos cadetes recrutados que pretendem se tornar guerreiros. Um homem de cabelos e barba loiros está diante dos recrutas e começa a se dirigir a todos eles. Ele lhes diz que todos devem entender o que significa para eles participar do exame de guerreiro. Ele explica que a palavra guerreiro significa duas coisas: proteção e esperança. Os olhos dourados desse homem parecem omitir sabedoria. Ele parece ter visto muitas batalhas. Afinal de contas, ele era o terceiro líder do esquadrão da cidade de Helios, Zai-Alten. Ele fazendo um resumo do que aconteceu 60 anos atrás, quando os 6 enormes aços do antigo rei trouxeram o apocalipse até a porta da humanidade. Ele conta a lenda de como milhares de demônios invadiram o mundo deles e massacraram quase todos os humanos que puderam encontrar. Entretanto, apesar de ter sido levada à quase extinção, a humanidade perseverou. A brutalidade dos demônios ensinou aos humanos como eles deveriam se adaptar se quisessem continuar nessa batalha. Assim, eles criaram uma nova forma de equipamento para combatê-los. Eles o chamaram de Grafting Equipment. Essa é uma peça de tecnologia que eles criaram colhendo os núcleos internos dos demônios, e depois utilizaram para dar aos humanos uma força que se igualasse à dos demônios. Depois veio o guerreiro mais forte da humanidade, Levan. Ele era o rei de todos os homens e estava no comando de todos os guerreiros do mundo. Levan e seu exército de guerreiros lutaram contra a mais forte onda demoníaca que o mundo já havia visto. Foi uma longa batalha, que parecia quase interminável, pois durou muitas semanas. Mas, como já sabemos, os humanos perderam e a humanidade mergulhou na escuridão. Felizmente, a humanidade conseguiu atacar os demônios o suficiente para ganhar 60 anos de paz e progresso. Depois de ouvir isso, nosso protagonista percebe que já se passaram 60 anos desde sua morte e que ele reencarnou no futuro. O líder do esquadrão continua falando sobre as perdas que a humanidade sofreu, incluindo seu guerreiro mais forte, Levan. Ele se lembra de como Levan perdeu para o mais forte de seus inimigos, os 7 demônios com barbatanas. Essa foi a guerra que mostrou a perseverança da humanidade mesmo nas horas mais sombrias. No entanto, nosso protagonista tem uma forte reação interna ao ouvir isso, pensando que o demônio mais forte não eram os 7 demônios com nadadeiras, mas sim um único demônio com 8 nadadeiras que ninguém sabia que existia. Ele se perguntou como a humanidade ainda não conhecia a extensão total das capacidades do inimigo. Enquanto isso, o líder do esquadrão continua falando sobre a guerra e como ela abriu um novo caminho para a humanidade, e termina perguntando aos recrutas se eles já sabem o significado de ser um guerreiro ou não. Os guerreiros gritam em concordância, mas ele percebe que nosso protagonista está quieto e perdido em pensamentos. O líder do esquadrão se aproxima do protagonista, elevando-se sobre o pequeno com seu físico enorme. Ele começa a repreendê-lo por não saber o que é um verdadeiro guerreiro e pergunta seu nome. O protagonista fica um pouco confuso, pensando se deve dizer ao líder do esquadrão que ele é
na verdade, a encarnação do guerreiro mais forte da história, Levan. Ele questiona se alguém acreditaria que ele é Levan, devido ao fato de o corpo físico no qual ele reencarnou ser fraco e magro. No entanto, antes que ele possa responder, o líder do esquadrão parece surpreso ao perceber que o nosso protagonista tem o mesmo nome do lendário guerreiro em seu distintivo. Ele o insulta ainda mais, dizendo que ele é apenas um garoto estúpido que não tem o espírito de um guerreiro, antes de agarrar seu ombro e dar um soco forte em seu rosto. Levan sai voando, pois percebe que sua nova forma é, de longe, muito inferior ao seu corpo original, já que era incapaz de reagir até mesmo a um ataque básico como aquele. O líder do esquadrão começa a sair da sala depois de dizer a Levan que ficará de olho nele durante o exame de guerreiro. Ele instrui todos os guerreiros examinados a se dirigirem ao local do exame para o exame de condicionamento físico. Um dos companheiros de Levan o examina, e Levan fica feliz por ele estar vivo. O jovem se apresenta a Levan e lhe diz que seu nome é Lan Snow. Enquanto isso, no fundo da sala, há uma examinadora guerreira de pé, que zomba de Levan por ter esse nome e ser tão frágil. Ela se aproxima e zomba ainda mais dele, dizendo que ter o mesmo nome que o grande herói Levan não o tornaria tão forte. Era Sidu Liu, outro guerreiro que queria lutar contra os demônios em campo aberto. Levan fica irritado com esse comportamento e se pergunta o que seu nome tem a ver com ela. Lan Snow lhe diz que ela é a guerreira mais promissora de todo o grupo. Eles chamam Sidu Liu, a Rakshasa sem sorriso, sem mencionar que ela também é a primogênita da mais notável família de artes marciais da cidade de Helios. Levan começa a se perguntar por que o nome Sidu lhe soa familiar, enquanto Lan Snow o ajuda a se levantar. Ao se levantarem, eles percebem um flash atrás deles. É uma garota de cabelo rosa tirando uma foto deles, com a legenda, uma deslumbrante demonstração de fraternidade. Levan olha para a jovem curvilínea e pergunta quem ela é. Enquanto isso, Lan Snow está aparentemente mais interessado em saber se era a pessoa que estava tirando fotos antes. Ela se apresenta como Makoto, que interpretou a ajuda de Lan Snow a Levan como algo romântico. Não demorou muito para os dois perceberem que essa garota pode não ser a ferramenta mais afiada do galpão. A cena muda para o local do teste de condicionamento físico, e Levan parece estar muito confiante agora. Ele acha que, embora seu corpo possa estar frágil agora, ele ainda é o guerreiro supremo. Ele acha que o teste será muito fácil e que poderá obter notas monstruosas. O primeiro teste é uma corrida de longa distância, um teste de resistência destinado a examinar a capacidade de resistência. A corrida começa. Levan corre, pois está bastante confiante em sua capacidade de correr super rápido. Ele acha que vai quebrar um recorde. No entanto, o único recorde que ele quebra é o de ser a pessoa mais lenta a chegar à linha de chegada. Como se vê, seu corpo estava em um estado muito pior do que ele imaginava. A segunda etapa do teste de condicionamento físico é sobre força explosiva do braço, e ele acaba torcendo o pulso. Na terceira etapa do teste de condicionamento físico, ele mal consegue saltar 1 metro e é chamado de idiota por Sidu Liu. Levan não só ficou em último lugar no teste de condicionamento físico, como também obteve os piores resultados da história. Ele fica desapontado, mas Lan Snow está lá para consolá-lo. Enquanto Makoto fica desapontada porque, se Levan for reprovado, ela não poderá tirar mais fotos dele e de Lan Snow junto. Um dos vigilantes conversa com o líder do esquadrão, perguntando se Levan deveria ser removido por ter tido resultados horríveis. O líder do esquadrão é um homem disciplinado, portanto, mesmo não tendo nenhuma esperança nas habilidades de Levan, ele lhe dá a chance de participar da segunda rodada de testes, sabendo que provavelmente seria sua avaliação final. Começa então a segunda rodada de testes, em que cada um dos candidatos será testado quanto à sua sincronização com o equipamento de encher. Isso faz Levan sorrir, pois ele sabe que a força aumentada dos trajes pode ajudá-lo. Ele teve a maior taxa de sincronização há 60 anos. Ele teve a maior taxa de sincronização há 60 anos. Portanto, mesmo tendo um corpo inapto, ele pode ser capaz de se sincronizar bem devido à sua força de vontade. Ele está visivelmente determinado a mostrar suas verdadeiras proezas, enquanto os guerreiros examinados são instruídos a seguir para o local de teste. Levan se sente um pouco confuso ao ver o novo visual do equipamento de enxerto depois de 60 anos. O traje é muito mais leve do que antes e parece muito mais confortável. Enquanto isso, no palco, vemos Sidu Liu sendo examinada quanto à sua sincronização com o traje de enxerto, e ela obtém 39% de sincronização. Todos ficam chocados com a altura, admirando o fato de ela ser de uma família de artes marciais e de ser muito bonita. No entanto, Levan não percebe o entusiasmo, mas Sidu Liu remove o cabo de conexão e sai do palco, parecendo deslumbrante ao deixar a sala. No entanto,
Olhando as coisas do ponto de vista dela, vemos como ela fica ansiosa com seu desempenho. Ela se força a se acalmar e a manter a calma. Levan, por outro lado, está um pouco impressionado com sua proeza, pensando em como ela conseguiu uma taxa de sincronização de 39% mesmo apenas na avaliação. Lan Snow e Levan conversam sobre como se sentem em relação a Sidu Liu, e ambos demonstram apreço pela força imponente escondida sob seu corpo esguio. Lan Snow percebe que Levan não está nem um pouco nervoso com esse segundo exame, e Levan lhe diz que está acostumado. Essa resposta definitivamente surpreende Lan Snow, mas Levan permanece calado. À medida que os testes prosseguem, os novatos são vistos sentindo uma dor intensa ao serem avaliados por suas taxas de sincronização com o equipamento de enxerto. O núcleo demoníaco tem um grande impacto sobre o corpo, portanto, há um grande fardo que o corpo deve suportar no início, para atingir a taxa de sincronização de 10% para passar. No entanto, muitos dos novatos não conseguiram suportar. Alguns até desistiram por causa da dor. Ainda assim, tanto Lan Snow quanto a garota de cabelo rosa Makoto acabaram passando, com Lan Snow atingindo uma taxa de sincronização de 24% e Makoto obtendo uma surpreendente taxa de sincronização de 30%, o que ninguém esperava. O líder do esquadrão, Yao Tang, está feliz por ter encontrado alguns bons novatos com potencial real. Seu assistente lhe diz que, de fato, eles têm os melhores novatos em comparação com outras cidades de classificação C. Somente nessa avaliação já foram vistos 6 novatos com mais de 30% de sincronização. Eles podem se orgulhar de ter uma boa combinação de novato, mas também há alguns ovos ruins, de acordo com o líder do esquadrão Yao Tang. Por exemplo, um fraco como Levan. Quando Levan começa a subir no palco, ele percebe que todos estão olhando para ele, mas isso não o impede de atingir seu objetivo. Ele está pronto para mostrar a todos suas verdadeiras capacidades. Ele caminha em direção ao palco e coloca a mão no núcleo de força, uma pedra preciosa vermelha brilhante como a que ele segurou enquanto estava morrendo em sua vida anterior. Parece que os núcleos demoníacos podem ser categorizados em 6 variações. O vermelho é o que representa a força, o amarelo representa a defesa, o verde é para a cura, e o azul representa a agilidade. Entretanto, os 2 mais raros são o roxo e o preto. O roxo representa o poder imaginário, enquanto isso, o preto representa o tempo e o espaço. Ambos são extremamente difíceis de encontrar, especialmente o núcleo preto. Levan se lembra de que o mais importante é a força de vontade enquanto coloca o núcleo em seu traje. Ele está pronto para mostrar a força de sua vontade, que determina quanta dor o corpo pode suportar do núcleo demoníaco, ao mesmo tempo em que mostra o domínio do usuário sobre ele. Eles conectam o núcleo ao núcleo de Levan, e uma enorme faísca vermelha brilhante enche a sala, indo tão longe que chega até a sala de estar. Os novatos selecionados ficam surpresos ao ver uma reação tão forte do núcleo demoníaco e ao ver Levan como seu usuário. A taxa de sincronização acaba atingindo 40% em um instante, e o número continua aumentando. Ele pode sentir a dor de tudo isso, mas está pronto para mostrar como sua força de vontade é realmente forte. Ele se esforça ainda mais, forçando seu corpo ao limite absoluto. O número sobe para 60%, deixando o líder do esquadrão absolutamente incrédulo, pois ele se pergunta se houve algum tipo de mau funcionamento do equipamento no processo de cálculo. O número continua subindo, de 70% para 80%. Levan estava em seu elemento agora. Ele estava sentindo o poder pulsar em seu corpo, mas, em um instante, tudo se fechou. Ele se sentiu perdendo todo o seu poder e sendo empurrado de volta para um abismo sem poder. O núcleo vermelho começou a rachar e simplesmente se partiu. O núcleo havia se rompido e o cabo foi automaticamente arrancado. Bendy caiu no chão, percebendo que esse corpo simplesmente não conseguia suportar seu verdadeiro poder. O número cai para 10%, a taxa exata de sincronização necessária para passar no teste. As pessoas que o estavam avaliando chegaram à conclusão de que o núcleo vermelho estava com defeito, o que aumentou o número a um grau tão alto antes de quebrar. Por alguma razão, todos deram um suspiro de alívio. Levan mal havia passado, de acordo com o assistente do líder do esquadrão. Todos começam a zombar dele no local do teste, mas Lan Snow rapidamente corre para Levan para poder ajudar seu amigo. Ele pergunta ao amigo se ele está bem, e Levan parece estar em um estado de inconsciência quando concorda. Sidu Liu está respirando aliviada mais do que qualquer outra pessoa, feliz porque ninguém mais é tão deslumbrante quanto ela em toda essa instalação de exame. Levan está feliz por ter conseguido passar,
que é tudo o que ele precisava. Enquanto Lan Snow o leva de volta para a sala de estar, Makoto não perde uma única chance de tirar fotos dos dois juntos. Mais tarde, na sala de estar, Levan se pergunta sobre o que aconteceu. Ele claramente tinha força de vontade suficiente para conseguir uma classificação de 80%, mas algo saiu do fundo de seu coração e sugou todo o seu poder. Um núcleo demoníaco, mesmo do nível mais baixo, não deveria ter se quebrado dessa forma, o que deixou Levan estupefato. O líder do esquadrão entra na sala de estar e parabeniza a todos por terem passado na segunda rodada de avaliações. Agora, era a hora da rodada final. Os testes práticos. Esse seria o mais difícil de todos os testes, pois os novatos teriam que lutar contra um demônio de verdade pela primeira vez em suas vidas. Isso assusta cada um deles, mas principalmente Levan, que acha que vai morrer. Todos eles saem da sala, mas o líder do esquadrão percebe algo no chão perto da área onde Levan estava sentado. É um pequeno pedaço de um núcleo vermelho. Isso faz com que o líder do esquadrão fique um pouco mais curioso sobre Levan. Havia algo em sua determinação que realmente chamou a atenção de Altan. Ele agora se perguntava o que Levan lhe mostraria no teste final, chamado apropriadamente de caça na névoa além das muralhas. Os pássaros voam sobre a cidade de Hélios, pois suas muralhas garantem sua segurança contra o mundo exterior que foi dominado por demônios. Poucos se sentem confiantes o suficiente para sair do conforto dessas paredes, mas os guerreiros foram feitos para dar esse salto de fé. A porta do complexo foi aberta, enquanto nossos jovens novatos davam um passo para fora pela primeira vez em suas vidas. A porta do complexo foi lentamente levantada para cima, deixando os raios brilhantes do sol entrarem. Levan se pergunta como os humanos começaram a viver em lugares tão isolados, enquanto o resto dos novatos toma o ar externo pela primeira vez. Ele recebeu um novo núcleo de força para seu equipamento de encher. No entanto, ele ainda acredita que o problema não era o núcleo. Ele pode sentir que algo em seu corpo rejeitou o poder. Ele se perguntou se isso seria um efeito colateral da transmigração, mas ele não tinha tempo para se preocupar com isso agora, pois tinha que enfrentar esse teste de cabeça erguida. Levan dá seu primeiro passo para fora da porta do complexo e entra no mundo real, longe do conforto da cidade. Assim que deu o primeiro passo para fora, ele sentiu um forte calafrio percorrer seu corpo. Algo foi notificado de sua presença. Era como um radar, uma notificação para que os demônios soubessem da presença de Levan no mundo. Vemos um efeito cascata à medida que mais demônios começam a saber de sua existência, até chegar a uma caverna escura e profunda. Lá, um demônio sombrio e escuro se pergunta como pode haver um demônio que o supere. Naquele momento, Levan pôde sentir algo no fundo de seu coração, uma presença sombria dentro dele. Enquanto sentia os demônios e os via, ele ouviu uma voz atrás de si, perguntando se ele ia se mexer. Era Sidulu, aparentemente irritada com o protagonista por ter bloqueado seu caminho. Lan Snow segue logo atrás dela e pergunta se ele está bem. Ele quer responder à pergunta de Snow, mas um dos instrutores diz para ele se reunirem rapidamente em um grupo. Como todos os outros já haviam partido, parece que esses 4 farão parte da mesma equipe. Makoto pergunta a Levan se ele pretendia formar uma equipe com eles o tempo todo. Ele quer esclarecer suas intenções, mas Sidulu o interrompe e diz para ele não derrubar a equipe se quiser fazer parte dela. Em seguida, ela tem uma conversa interna consigo mesma sobre como estava preocupada que ninguém quisesse se juntar a ela. Snow incentiva Levan e diz que eles devem dar o melhor de si nesse treinamento, enquanto Makoto tira uma selfie de sua nova equipe enquanto eles se afastam. Vemos um dos aços dos antigos reis, o aço dissipador. Esse aço preto feito de textura de pedra sólida contém uma substância especial que é usada para dissipar a névoa. O instrutor então diz aos esquadrões que eles devem fazer a avaliação final em grupos de 4, onde caçarão na névoa. As equipes recebem então uma adaga de caça para matar demônios. Eles também receberam um pequeno dispositivo com o qual podem dissipar a névoa, feito de aço para dissipação. A tarefa é bastante simples. As equipes teriam que se dirigir aos locais designados que foram marcados com luzes piscantes e inserir o dispositivo nas luzes piscantes para dissipar a névoa. Quando isso for concluído, eles deverão caçar o maior número possível de demônios sem barbatanas. A avaliação será baseada tanto na força individual quanto na cooperação da equipe. Essa prova final é a mais aterrorizante de todas. Eles não precisarão apenas de um bom físico e habilidade de luta, mas também de força mental para superar as situações complicadas e os desafios que os aguardam. Eles também precisariam aprender a trabalhar em equipe, pois essa seria a única maneira de sobreviver a esse teste com as melhores notas. Eles examinariam a área adequadamente e lutariam contra os demônios que aparecessem primeiro para ganhar o título de guerreiro. O exame estava acontecendo com força total e,
No alto da parede, uma mulher com um corpo lindo e um rosto atraente estava olhando para eles. Ela fala que o grupo de novatos é bastante promissor, mas seu alvo atual não é outro senão Sito Liu, devido ao nome de sua família. Este não é outro senão o líder do 2º esquadrão, Dada Jiao. Ela pergunta aos 2 homens ao seu lado o que eles acham. O líder do 1º esquadrão, Joel, também está interessado em ver o crescimento de Sito Liu. No entanto, o 3º líder do esquadrão, Yao Tang, ainda está curioso sobre Levan e o menciona para seus companheiros. Ele propõe que vale a pena ficar de olho em Levan. Veja bem, Yao Tang enviou o núcleo vermelho que Levan usou durante o exame de sincronização para teste. Acontece que não havia nada de errado com esse núcleo. Ele ficou se perguntando o que havia acontecido, mas Joel o interrompeu chamando de um nome engraçado, o que irritou Tang Tang. Quero dizer, o líder do esquadrão Yao Tang. De qualquer forma, Dada começa a perguntar se os demônios foram classificados corretamente, porque ela deseja garantir a segurança dos novatos antes de tudo. Yao Tang diz a ela que eles verificaram constantemente a vizinhança e que nenhum demônio fino foi encontrado na cidade de Hélios. Joel lembra a eles que, se um demônio de uma só barbatana aparecer do nada, eles devem garantir a proteção dos novatos a qualquer custo. Afinal de contas, eles são o futuro da humanidade. Agora é a vez do nosso grupo de heróis finalmente fazer o exame prático. A equipe de Levan, Snow, Makoto e Sidu Liu está aparentemente preparada para isso. Levan está pronto com o dispositivo de dissipação em sua mão, mas Sidu o pega e começa a correr, dizendo aos outros para segui-la. Levan fica um pouco irritado com o fato de ela estar buscando atenção, mas faz o que ela diz e manda os outros seguirem-na também. Eles correm pela neblina, preparados para os perigos a que podem estar sujeitos. Eles podiam ver a luz piscando, que era seu destino. Eles correm muito e rápido, mas Sidu Liu é alguém que gosta de se exibir. Quando estão perto do destino, ela salta alto no ar e dá um salto mortal para trás, aterrissando de pé e colocando o dispositivo de dispersão no objetivo. Dada está agradavelmente surpreso com Sidu Liu, afirmando que, apesar de ela ter um núcleo de recuperação verde, ela tem uma enorme quantidade de resistência. Sem que ela perceba, um grupo de demônios começa a correr em sua direção. No entanto, o esquadrão está logo atrás dela, enquanto Levan diz a Snow para usar seu núcleo de defesa e romper os ataques deles. Snow salta no ar dessa vez e aterrissa bem perto dos demônios. Sua aterrissagem envia uma onda de choque que faz com que os demônios voem para o ar e bloqueie o campo de batalha com sua bolha de escudo. Isso impressiona o líder do esquadrão Yao Tang. Ele está surpreso com a capacidade de Snow de já usar seus poderes essenciais. Levan faz um floreio com sua adaga e diz a Liu e Suju para matarem um demônio cada. As meninas já estavam preparadas e não precisaram de instruções. Todas as 3 correm em direção a um demônio separadamente e começam a lutar com eles. A partir desse ponto, vemos as lutas em 3 partes. A primeira rodada nos mostra Makoto contra um demônio sem barbatanas. O demônio parece ser rápido, mas usando seu núcleo de agilidade, a garota se esquiva dos ataques lançados contra ela. De alguma forma, ela consegue ficar em cima do demônio e o chuta com tanta força que ele voa em direção ao chão, onde Snow está pronto para socá-lo nas entranhas. O demônio é lançado vários metros para trás, matando-o com o impacto. Na parede, o líder do esquadrão Joel está admirando o trabalho em equipe e comenta como o núcleo de agilidade melhorou os movimentos da garota em 10 vezes. Mas parece que a agilidade dela não era a única coisa para a qual ele estava olhando, e Yao Tang foi o primeiro a repreendê-lo por sua perversidade. A segunda luta é entre Sito Liu e um demônio maior, mas não é nada demais para ela, pois ela simplesmente pula sobre o demônio e o esfaqueia com sua adaga. Sua adaga começa a encher o corpo do demônio com energia explosiva, dando-lhe grandes calosidades bulbosas enquanto ele grita de dor. Em seguida, ela pula do demônio, aterrissa de pé e simplesmente diz BUM! A energia explosiva verde dentro do demônio explode, dizimando completamente o monstro. A terceira luta é entre Levan e um demônio lutador. Diferentemente das outras, Levan tem uma estratégia nessa luta, que é atingir os 3 pontos vitais do demônio. Ele atacaria primeiro o pescoço, causando uma lesão maciça em sua respiração. Em seguida, o peito, que abriga alguns dos órgãos mais importantes do corpo. Por fim, ele cortaria o abdômen do demônio, fazendo-o sangrar. Ele rapidamente eliminaria esse demônio com alguns golpes. Ele tenta executar esses golpes, mas não consegue acabar com o demônio,
devido ao corpo humano frágil com o qual ele tem que lidar. Como não há muito poder que esse corpo possa extrair do núcleo, ele decide usar essa batalha para testar seus limites. Ele corre em direção ao demônio com cada grama de seu ser, querendo realmente colocar seu corpo no limite. Nós o vemos correndo em direção ao demônio humanoide vermelho, quase parecendo um demônio. O demônio reage a esse movimento lançando furiosamente um soco inesperado na direção da cabeça de Levan. Levan fica surpreso, mas reage rapidamente para se esquivar do gancho de direita. Ele empurra sua faca para esfaquear o demônio e conhece seu plano de jogo. Levan conseguiu apenas um pequeno corte no demônio, pois não respondeu ao ataque com rapidez suficiente. O demônio traz sua perna para frente e tenta chutá-lo, mas Levan se move com segurança por baixo dela para se esquivar mais uma vez com a graça de um guerreiro. Ele então usa essa oportunidade e joga a faca na outra mão, enquanto olha diretamente para a alma do demônio com seu olhar aterrorizante. Ele cutuca novamente, desta vez mirando no intestino do demônio e conseguindo cortá-lo mais uma vez. Mas sua coordenação mão-olho era muito fraca para que o golpe fosse destrutivo, apesar de ser fatal. A boca do demônio pingava sangue verde, sinalizando que ele estava sangrando internamente. Em um ato de desespero, o demônio joga todo o seu corpo em direção a Levan. No entanto, ele só é cortado ainda mais. Então, Levan usa o peso de seu corpo para fazer o demônio tropeçar. Enquanto ele cai de cara no chão, Levan se manobra para cortar sua boca. O demônio cai no chão enquanto Levan fica de pé. Lan Snow, Makoto e Siduri o observam exibindo sua habilidade, virando a faca. Lan Snow percebe que Levan parece estar brincando com o demônio, enquanto Makoto está muito ocupado tirando fotos e Siduri está preocupado, sentindo-se inseguro em relação à habilidade de Levan. As travessuras habilidosas de Levan chamam a atenção dos líderes do esquadrão, especialmente de Dada Gel, que pergunta sobre ele a seus companheiros, dizendo que ele é impressionante. O primeiro líder de esquadrão, Joel, percebe que Levan está se movendo como um veterano, alguém que já teve experiência nesse tipo de trabalho. O monstro fica de quatro, sangrando enquanto seu corpo inteiro é cortado pelos golpes e facadas de Levan. Levan está curvado, segurando os joelhos e respirando fundo. Ele chega à conclusão de que sua nova forma é fraca. Ele sabe que não pode usar nenhuma de suas habilidades mais antigas e fica sem fôlego muito rapidamente. A essa altura, ele já não consegue mais testar a si mesmo, então decide que é hora de acabar com o demônio. Ele corre em sua direção, com a intenção de executar o monstro naquele exato momento. De repente, ele ouve uma voz sussurrando a palavra emerge. O chão se abre. Bem na frente dos olhos de Levan, uma raiz rosa em forma de presa se projeta de dentro do solo. Ela atravessa o peito do demônio, enquanto uma poça de raízes flui para fora dele. Silgil percebe que eles foram cercados por raízes, pois agora parece haver uma entidade poderosa entre eles. Uma mão rasga as costas do demônio. Em seguida, outra mão sai dele, e cada mão agarra um lado. Em um instante, o demônio é dividido em dois, enquanto outra criatura sai de suas entranhas. Levan está apavorado. Um olhar de confusão, dúvida e terror toma conta de seu rosto. Essa entidade de aparência xenomorfa não tem olhos, tem um rosto ossudo e dentes grandes. Ela puxa a cabeça para fora da parte de trás do demônio morto e solta um rugido alto. Os líderes do esquadrão, que estão acima das paredes, percebem a comoção, pois sinais são enviados a eles por meio de uma fumaça colorida. A fumaça chega a 3 deles no topo da parede e afeta mais Yaltang. Seu rosto está cheio de medo, pois ele percebe que não se tratava de um demônio comum, mas de algo muito mais aterrorizante. Tratava-se de um demônio de uma só barbatana, e havia alunos presos ao redor dele. Os outros alunos estavam fugindo das raízes, em pânico e gritando por suas vidas, implorando para serem salvos. Joel e Dada Gel pulam da parede, em um esforço para se defenderem da ameaça nessa situação. Fortes rajadas de vento, fumaça e poeira tomam conta de todo o local, enquanto Dada Gel e Joel estão correndo na maior velocidade possível para ajudar os novatos. Eles encontram os novatos fugindo, e Dada diz a eles para irem até Yaltang, que os escoltará até a cidade. O demônio de uma barbatana finalmente pisa no chão e percebe que está cercado por humanos, mas ele afirma que sentiu o cheiro de um demônio. Levan está confuso com isso. Ele se pergunta como isso pode acontecer. Como um humano poderia cheirar como um demônio? O demônio examina todos eles, olhando atentamente para cada um e se perguntando qual deles é o que ele estava procurando. Ele começa a caminhar lentamente em direção a eles, parecendo ameaçador como seria de se esperar. Sid se pergunta se aquele é um demônio de uma ponta só. Ela percebe que ele não se parece em nada com os outros. O medo começa a tomar conta de sua mente,
pois ela começa a se imaginar sendo destruída pelas raízes e incapaz de resistir à pressão. O demônio caminha até onde está Levan, que tem certeza de que seu corpo atual não conseguiria enfrentar esse monstro. Levan está suando de nervoso. Ele está percebendo que é assim que os guerreiros normais devem se sentir quando enfrentam um demônio com barbatanas. O demônio estende a mão para Levan. 4 bolas de luz começam a sair de seus dedos, enquanto ele afirma que trará todas elas. Um feixe de laser branco sai de sua mão e se fixa na testa da pessoa. Eles parecem quase hipnotizados, completamente paralisados de todos os seus movimentos corporais. Eles caem no chão e desmaiam. O demônio está pronto para pegar todos eles. No entanto, ele percebe uma rachadura na estrutura da raiz e fica surpreso. Atravessando a rachadura na raiz, surgem nossos heróis, Joel e Dada. Joel grita com o demônio, dizendo para ele não tocar nos novatos. O demônio simplesmente responde jogando ainda mais raízes na direção deles, para bloquear o caminho. Ele diz tchau, e o chão sob ele começa a afundar. O demônio sorri ao se despedir novamente, coberto por raízes. Um enorme buraco no chão se forma e ele cai dentro dele junto com os novatos. Dada e Joel ficam perplexos, chocados ao perceberem que ele acabou de levar 4 examinandos com ele. O buraco no chão é grande e profundo, cercado por grandes troncos de árvores. Eles percebem que, ao lado do buraco no chão, começam a surgir rachaduras, quase como se fossem uma trilha que levasse à localização do demônio finlandês. Joel decide que eles devem ir atrás dele de qualquer maneira. No meio de uma floresta, cercada por penhascos e grandes árvores que bloqueiam a iluminação, vemos Dada e Joel olhando para a trilha que potencialmente os levaria à trilha do demônio. Dada está confuso. Apesar das várias verificações e exames da arena feitos por Yautang, um demônio de uma barbatana apareceu nesse lugar. Isso parecia impossível. Ela sabia o quanto ele era cuidadoso e cauteloso, o que tornava isso ainda mais misterioso. Eles não sabiam qual era o protocolo, e algo assim nunca havia acontecido antes. De repente, Joel pode ouvir seu nome sendo chamado de cima, enquanto vemos o líder do esquadrão Yautang entrando em cena. Ele aterrissa no chão e imediatamente pergunta sobre as crianças que foram levadas. Ele repreende os dois por terem parado e diz que eles deveriam continuar a persegui-los. Joel diz a ele para se acalmar e menciona como os rastros pararam aqui. Dada diz que o demônio da barbatana provavelmente começou a cavar no subsolo assim que chegou a esse ponto e diz que a área à frente é um território desconhecido. Portanto, não seria prudente se apressar. Já Yautang está obviamente muito abalado com isso, culpando-se sentindo um sentimento de culpa. Ele pensa em uma lembrança do passado, um evento traumático que moldou sua personalidade. Alguém querido foi tirado dele por demônios, e ele nunca se esqueceu disso. Ele se enfurece e esmurra o chão, quebrando-o em vários pedaços. Ele se culpa, dizendo que foi um erro dele não ter feito a verificação adequada. Joel é um camarada, pois ele se culpa por coisas que não estavam sob seu controle. Joel diz que eles devem voltar para a cidade, para que possam acabar com o pânico. Dada menciona que os 3 não podem ficar longe da cidade e que eles devem enviar um grupo de exploração para verificar as áreas ao redor em busca de pistas e outros demônios de uma barbatana. Ela tenta ajudar seu companheiro, colocando a mão em seu ombro e dizendo-lhe que nenhum deles queria que isso acontecesse, mas eles precisam manter a compostura. Ele afasta a mão dela e diz para os dois voltarem primeiro, para que ele possa procurar um pouco mais. Joel fica um pouco irritado no início e quase grita com o amigo. No entanto, ele é interrompido por Dada, que apenas diz a Yautang para voltar antes do pôr do sol. Ele olha de volta para ela e diz que sabe. Ele foge para a floresta, fazendo o possível para retomar a trilha. Dada conversa com Joel, dizendo que ele não iria ouvi-los de qualquer maneira. Joel reconhece isso. Ele sabe que Yautang não tem sido o mesmo desde que seu irmão mais novo foi arrastado por um demônio no passado. Os olhos melancólicos de Dada observam que, se o irmão mais novo de Yautang estivesse vivo, ele teria a mesma idade dos examinandos. Ela sabe que as crianças o faziam lembrar de seu irmão mais novo. No subsolo, dentro de uma estrutura semelhante a uma caverna, levam a corda. Ele abre os olhos e olha para seus companheiros, perguntando onde eles estão e presumindo que estão no subsolo. Seus companheiros estão ao seu redor, mas também estão amarrados a pilares, assim como ele. Ele pode sentir a respiração diretamente atrás dele, enquanto a criatura está com a boca aberta, perguntando a Levan se ele acordou. Levan olha para trás, rapidamente. Ele percebe que é capaz de entender as palavras do demônio de uma barbatana. O demônio reconhece que Levan é diferente, porque ele acordou muito mais rápido do que os outros. Ele está fascinado pelo nosso herói,
e Levan não tem ideia do que esperar dessa situação. De repente, ele sente a mão do demônio agarrar seu rosto. O poste de madeira ao qual ele estava preso se quebra quando o demônio o agarra. Com a mão na garganta de Levan, ele pergunta por que ele cheira como um demônio. Ele se pergunta por que um humano teria um cheiro mais forte do que um demônio de uma só barbatana. Levan está sangrando pelo rosto, perguntando confusamente o que o demônio está tentando dizer. De repente, o cristal dentro do traje de Levan dispara uma explosão de energia vermelha e manda o demônio voando para trás. Levan aterrissa no chão, com sua faca na mão. Ele corre em direção ao demônio, pronto para desferir um golpe mortal que acabaria com seu sofrimento. O demônio decide bater palmas de volta e ataca com suas garras afiadas. Levan se esquiva do ataque, dando um salto mortal para a segurança. Ele agora estava preso em uma luta com o demônio, enquanto pensava na facilidade com que poderia ter destruído o demônio se estivesse em seu corpo original. A responsabilidade de salvar seus amigos pairava em sua mente. Então, ele decidiu enviá-lo e correu para o demônio mais uma vez. Ele percebeu que se tratava de um demônio de cordas vermelhas, com um corpo ágil e articulações flexíveis. Ele pode reagir rapidamente a qualquer ataque e responder com a mesma rapidez. No entanto, suas articulações também são vulneráveis a ataques. O demônio olha fixamente para Levan, dizendo que seus esforços são inúteis enquanto ele corre em direção a ele. Quando Levan está correndo, o demônio ataca rapidamente com suas garras afiadas e longas. Ela perfura o peito de Levan. Por um momento, parece que Levan não sobreviverá à poderosa facada desse demônio. Felizmente, o demônio só conseguiu atingi-lo no ombro e perfurar seu corpo. No entanto, Levan sabia que isso aconteceria e esse era seu único momento para encontrar um ponto fraco. Com as garras cravadas em seu ombro, as articulações estavam agora vulneráveis a um ataque. Levan ataca diretamente a articulação do ombro, perfurando-a com sua faca. Ele a puxa com a maior ferocidade. Esse movimento poderoso faz com que o nosso herói arranque o braço do demônio. Ele guincha de dor, pois seu braço acabou de ser desmembrado. Levan sorri, pois sabe que agora está em vantagem nessa batalha. Ele já matou demônios finos antes, e isso não deve ser um problema para ele. No entanto, o demônio simplesmente ri, antes de atacar novamente, dessa vez, dar um soco no peito de Levan. O golpe é tão forte que faz com que ele sangre pela boca. Levan sai voando pela sala, até bater na parede, formando uma pequena cratera ao seu redor. Ele se deita no chão, com o peito sangrando e o corpo à beira da inconsciência. A criatura fala sobre como, mesmo que Levan conhecesse sua fraqueza, ela é um demônio do tipo madeira com núcleo de pau-brasil. Se há uma coisa que nosso herói não sabia, é que ele pode se curar sozinho. Levan está chocado. Ele só sabia que os demônios do cordão verde podiam se curar, e não sabia o que significava um tipo de madeira. O terror toma conta de seu rosto quando ele percebe que talvez, depois de um século, os demônios também tenham evoluído. O demônio olha fixamente para o nosso herói e faz um gesto com o dedo para que ele se aproxime. Raízes começaram a se projetar da parede, empalando o corpo do nosso herói, perfurando seus órgãos e mandando o Levan de volta para as mãos do demônio. O demônio o segurou pela cabeça enquanto nosso herói olhava para ele. O demônio não entende o que Levan é e decide simplesmente deixá-lo morrer. Levan está agora à beira da morte. A dor é muito forte e ele não consegue nem respirar. Ele não consegue acreditar que está prestes a morrer assim depois de ter reencarnado. Ele pensa em seus companheiros, imaginando como falhou com eles, pois eles também morrerão. Ele sabe muito bem como é a sensação de ver seus companheiros morrerem. Ele já havia visto isso em sua vida anterior. Ele se desculpa, pois está pronto para dar seu último suspiro. No entanto, uma voz de dentro dele afirma que não pode aceitar isso. O demônio de uma barbatana inspeciona o corpo e percebe que Levan está morto. O demônio se pergunta, se ele comer Levan, ele evoluirá? Então, ele decide comer Levan. No momento em que está prestes a colocar suas mandíbulas horríveis em seu rosto, algo acontece. Algo desperta dentro do nosso herói, e é o espírito de um poderoso demônio. Seu corpo se enche de uma energia tão poderosa que faz com que o demônio voe para trás. A voz fala com nosso herói, dizendo que ele não pode morrer ou seus planos serão desperdiçados. O cristal inserido em seu traje começa a despertar. A voz dentro dele se pergunta como seu último fragmento de consciência está sendo usado dessa forma. O demônio de uma barbatana sente a presença dessa força aterrorizante dentro de Levan. Uma explosão de energia poderosa começa a emanar de nosso herói, e o demônio de uma barbatana faz suposições sobre como ele poderia ser um demônio de 5 barbatanas ou de 6 barbatanas. Levan começa a flutuar por puro poder, enquanto a voz dentro dele ri do fato de o demônio achar que é um fraco. Seu corpo começa a se transformar. Seus pés e braços ficam vermelhos, e garras começam a sair de onde estavam suas unhas. Seu corpo se transforma no de um demônio,
Um poderoso demônio vermelho com cabelos prateados e chifres que aterrorizariam qualquer um. De repente, de dentro do corpo de Levan, uma explosão de energia poderosa atravessa o teto, rasgando e iluminando toda a sala de vermelho. A explosão é tão poderosa que pode ser vista até mesmo na superfície. Os efeitos são tão fortes que estão afetando outros demônios, rasgando-os em pedaços e desintegrando-os completamente. Toda a área sentiu o impacto dessa explosão. Bem no centro dela, estava Levan. Seu corpo agora estava transformado, com uma poderosa energia demoníaca ao seu redor. Essa nova forma de Levan começou a conversar com o demônio de uma barbatana. Ele menciona que é o único demônio de 8 barbatanas no mundo, a existência mais forte do cristal carmesim. Ele é o rei de todos os demônios. O demônio de uma barbatana começa a ter um colapso nervoso ao perceber quem está enfrentando. Levan ordena que ele se ajoelhe, e o demônio cai de joelhos. Levan mais uma vez ordena que ele diga seu nome. O demônio diz em sua voz nervosa e quebrada: The Crimson Fin King. Vemos a forma aterrorizante, porém majestosa, que nosso herói havia assumido. Ele era o demônio acima de todos os demônios. Enquanto o líder do terceiro esquadrão procurava os examinados desaparecidos, ele patrulhava a área quando uma forte rajada de vento veio em sua direção. A rajada de vento era tão forte que quase o empurrou para fora de seus pés. Ele se agarrou ao chão e se certificou de que não perderia o equilíbrio. De repente, ele viu um demônio parecido com um dragão verde e passou correndo por ele. Ele aterrissou bem ao lado do demônio. Em um acesso de raiva, decidiu atacá-lo. Ele socou o demônio com tanta força que seu braço empalou e explodiu seus órgãos internos. Outro demônio o ataca enquanto ele faz isso, mas ele se esquiva do ataque. Ele reage com um chute que quebra a mandíbula do demônio. Em seguida, ele bate o demônio no chão e enfia o pé no pescoço dele. Depois de matar esses demônios, o líder do esquadrão percebe que terminou de patrulhar a área. Há apenas 2 demônios Fin nessa área, e as crianças simplesmente não estavam aqui. Ele está preocupado, pois sabe que precisa continuar procurando por eles. Ele olha para o céu, pensando em seu irmão, pois sabe que precisa encontrar os examinando-os antes do anoitecer ou eles poderão perdê-los para sempre. De repente, ele vê a explosão atrás dele. A explosão causada pela transformação de Levan em um feixe vermelho de energia carmesim surgindo em direção ao céu. A explosão e sua onda de choque tomaram a área de assalto. Era uma onda de energia tão grande que destruiu os prédios, o chão e até mesmo os monstros que estavam nas proximidades. O líder do esquadrão protegeu o rosto e os olhos, enquanto se perguntava o que era essa onda de energia. Ele olhou para a direção de onde ela vinha e se perguntou se as crianças estavam lá. Enquanto isso, no bunker subterrâneo para onde o demônio Wan Fin levou os examinados, vemos a dominação total. Levan, em sua nova forma de rei barbatana carmesim, voa até o chão e aterrissa ao lado do demônio de uma barbatana. O demônio está ajoelhado, com a cabeça e os braços no chão, enquanto chama Levan de seu rei. O Crimson King se pergunta como ele não pensou que o céu estaria tão escuro mesmo depois de seu retorno. Ele faz uma pergunta ao demônio de uma barbatana e ordena que ele responda. Ele pergunta que, desde que ele desapareceu, os senhores dos demônios ainda são aqueles 5? O demônio Wan Fin responde concordando, afirmando que os lordes demônios são os mesmos, sem nenhuma mudança em suas posições. O rei comenta sobre como eles parecem estar vivendo pacificamente uns com os outros, o que, estranhamente, faz com que ele caia na gargalhada. Ele supõe que eles se esqueceram do que fizeram com ele há 60 anos. Ele está desapontado com o corpo que escolheu. Ele escolheu esse corpo porque ele pertencia ao soldado mais forte da humanidade, mas não esperava que ele ficasse tão fraco após a reencarnação. Além disso, ele está desapontado com o fato de sua última consciência ter sido desperdiçada em uma situação como essa. Ele precisa fazer com que esse humano desperte completamente, para que possa aparecer mais uma vez. Ele está furioso com o fato de Levan estar tão fraco que parece que sua paciência está sendo testada. Ele agora precisa esperar que Levan desperte lentamente e entenda o conceito das memórias finlandesas. O demônio menor pergunta ao seu rei se ele se referia às memórias que eles usam ao evoluir. O rei carmesim falou sobre como as nadadeiras aparecem de forma proeminente em seus corpos, e quanto mais nadadeiras tiverem, maior será sua força e seu nível. Ele fala sobre como o líder do clã das trevas desenvolveu novas nadadeiras e que a evolução demoníaca requer essas memórias de nadadeiras. Ele afirma que é por isso que os demônios estão à frente das outras raças, e que o guerreiro humano chamado Levan é atualmente igual a todos os outros demônios de barbatanas. A diferença entre eles é que um demônio comum precisa devorar alguém da mesma espécie para evoluir, enquanto Levan
só precisa devorar demônios de nível superior ao dele. É assim que ele adquirirá as memórias finlandesas e evoluirá para um ser superior. O Rei Carmesim olha para o único demônio finlandês e o marca como um presente para Levan. O demônio começa a implorar por sua vida, dizendo que apoiará e fará qualquer coisa que o Rei Carmesim exigir. Ele implora que ele o ajude a despertar. O Crimson King aponta para ele e o agarra com telecinesia. Ele olha fixamente para a alma do demônio menor e afirma que ele não é digno de nada disso. Ele aponta o dedo para cima, destruindo o demônio e preparando-o para ser consumido. O Rei Carmesim só vê o valor do demônio como uma ajuda para o guerreiro humano despertar sua primeira memória finlandesa. Ele se dirige ao nosso herói, dizendo que preparou o primeiro passo para ele. Ele então ordena a Levan que não o decepcione quando subir de nível no futuro. E, finalmente, ele começa a deixar o corpo de Levan, pedindo que ele desperte passo a passo até chegar ao estágio 8ª. O Rei Carmesim aguardará em seu sono até lá e, somente quando Levan cumprir sua promessa, o Rei Carmesim despertará mais uma vez. Levan cai no chão, ajoelhando-se enquanto o cristal carmesim em seu peito começa a brilhar. O Rei Carmesim começa a desaparecer, assim como a forma humana de Levan, até que o vemos acordar em seu corpo original. Ele está deitado no campo de batalha, ao lado de um de seus companheiros que se refere a ele como seu rei. O soldado não quer morrer, dizendo que alguém está esperando que ele volte. Levan estende a mão para ele, prometendo que ele não morrerá. Ele promete ao soldado que ajudará todos a sobreviver. Ele agarra a mão de seu colega soldado, enquanto ambos estão dando seus últimos suspiros. A alma do soldado deixa seu corpo, enquanto ele diz a Levan que todos já morreram. Ele vê o rosto deformado e mutilado de seu companheiro da vida anterior, que lhe pergunta por que ele ainda está vivo, apesar de todos os outros já estarem mortos. Felizmente, isso foi apenas um pesadelo. Levan acorda em uma cama em seu corpo magro de menino. Ele segura sua cabeça, feliz por ter sido apenas um sonho. No entanto, esse relaxamento rapidamente desaparece quando ele percebe que era uma lembrança. Uma lembrança que tomou uma forma mais horrível. Ele ouve a voz de Lan Snow chamando, quando ele remove a cortina e entra no quarto. Seu esquadrão veio lhe fazer uma visita. Sidu Liu, Lan Snow e Makoto estão todos felizes por vê-lo acordado. Makoto se inclina para perto de seu rosto, olhando para ele. Seus olhos grandes e brilhantes fitam a alma dele, enquanto ela pergunta por que o cabelo dele está diferente. Ela se pergunta se o demônio foi a causa disso. Ele não sabe do que ela está falando e está muito consciente de como ela está perto de seu rosto. Ele então pergunta se todos estão bem, e eles dizem que sim. Ele pergunta se eles se lembram de como foram levados para a caverna subterrânea do demônio. Atrás de uma das cortinas está o líder do esquadrão, Jay Altang, que observa que Levan se lembra de algo. Quando a cortina é afastada, vemos não apenas Jay Altang, Joel e Dada também estão lá e exigem saber tudo o que aconteceu naquela caverna. Da última vez que paramos, Levan foi jogado na cama do hospital após seu encontro com um demônio maior, mas ele rapidamente frustrou o plano de seu inimigo devido ao demônio de 8 nadadeiras que emergiu de dentro dele e o guiou para o caminho certo. Agora, enquanto Levan estava deitado na cama do hospital, ele tinha que responder por tudo que havia vivido antes de perder a consciência. O líder do terceiro esquadrão o questionou sobre o que aconteceu na caverna, e todos queriam saber o que havia acontecido. Levan notou que os outros dois capitães estavam presentes aqui. Provavelmente eram capitães que estavam estacionados fora das muralhas da cidade. Ele perguntou por que o capitão Jay Altang estava ali. A segunda líder do esquadrão, que chamaremos apenas de Jéssica Coelho, entra na conversa e diz que seu precioso Tang Tang foi quem os trouxe de volta em segurança após o caos. Tang Tang não gosta de ser chamado assim e conta a Jéssica Coelho sobre isso, mas ela só o provoca ainda mais. O esquadrão está olhando para ele, sentindo-se estranho. O líder do primeiro esquadrão, que é o epítome do cara bonito e cansado da vida, diz que eles foram encontrados do lado de fora de uma caverna. Ele conta que todos estavam inconscientes e deitados no chão, sem poder fazer nada. Ele ficou feliz que o demônio da barbatana não estava perto deles, caso contrário, eles estariam mortos. Segundo ele, Jéssica Coelho diz a ele que os outros 3 membros de sua equipe acordaram bem rápido, e o único que estava em coma e também tinha mudanças significativas no cabelo, nos olhos e no corpo era Levan. Levan olha fixamente para seu rosto no espelho. Ele pode sentir a marca do Rei Carmesim em seu rosto, mas ainda não sabe. Enquanto isso, Jéssica Coelho começa a pressioná-lo para contar tudo o que ele se lembra, mas ele não consegue se concentrar. Ele se pergunta o que aconteceu com seu cabelo. Ele se sente completamente irreconhecível até para si mesmo. Ele não se lembra de nada do que aconteceu na caverna, além de ter se esforçado
esforçado ao máximo para lutar contra aquele demônio. Depois que quase foi morto por aquele demônio da árvore e ficou inconsciente, ele não se lembrava do que tinha acontecido. Por um momento, ele se perguntou se deveria contar tudo. Será que eles deveriam saber que ele havia reencarnado? Isso não fazia sentido. Se eles soubessem, isso se transformaria em um grande problema. E eles nem mesmo acreditariam nele porque ele não se lembra do que aconteceu com ele. Ele teve que usar sua identidade como essa nova versão de Levan para fazer sua jogada e esclarecer tudo. Levan conta a eles uma história elaborada, dizendo que acordou por um instante e viu que estava em uma caverna. Depois desmaiou novamente. Ele diz que é por isso que sabia que havia uma caverna, mas não sabe mais nada, apenas que acordou novamente neste hospital. Tang Tang não acredita nele, mas também se questiona. Talvez ele estivesse pensando demais em tudo isso. Talvez Levan não fosse um baca covarde como ele pensava. No entanto, havia um fio solto, o respingo de sangue na parede da caverna. Nenhum mero mortal poderia ter causado isso. O que quer que tenha acontecido naquela caverna fez Tang Tang se sentir como um detetive querendo chegar ao túnel mais profundo desse caso. O garoto Emma aparece ao lado do nosso herói em seu banco móvel, perguntando-lhe se seu nome era realmente Levan. Ele observa que o nosso herói compartilha o nome com o lendário guerreiro Levan. A julgar pelos resultados nos diferentes testes, ele pode sentir que, embora a base de Levan possa ser fraca, ele é muito calmo e tranquilo quando luta contra demônios. Ele olha Levan diretamente nos olhos e pergunta se ele já lutou contra um demônio antes. Levan fica completamente na defensiva, dizendo que só tem interesse em lutar e que reúne detalhes e analisa todos os diferentes tipos de demônios para descobrir suas fraquezas. Jéssica Coelho observa que ele é do tipo teórico e pede a Tang Tang que cultive um guerreiro como Levan. A frase cultivando um guerreiro rapidamente lembra nosso herói dos testes, e ele pergunta a todos sobre seus resultados. Makoto diz que ele passou no teste de guerreiro de forma esplêndida e que eles ainda fazem parte de uma equipe. Snow diz a ele que o acidente foi considerado destino, então o capitão os transformou em uma equipe. Makoto está animada para continuar trabalhando com Levan, mas Sidu Liu está quieta porque não é mais o centro das atenções. É claro que, quando ela abre a boca, diz a ele que eles já estão atrás das outras equipes. Levan se pergunta por que isso acontece. Como eles podem ter ficado para trás se sobreviveram a um demônio tão forte? Tang Tang entra na conversa, dizendo que todas as equipes precisam ser aprovadas para que possam fazer missões e ganhar pontos. Como ele ficou inconsciente por 3 dias inteiros, a equipe deles tem 0 pontos. Nosso herói dá um grito alto. Ele não podia acreditar que havia ficado inconsciente em coma por 3 dias inteiros. O esquadrão começa a se preparar. Eles reúnem seus equipamentos e vestem seus trajes de combate, prontos para voltar ao trabalho e compensar os dias que passaram descansando. A multidão está assistindo. Eles ficaram maravilhados ao ver esses jovens guerreiros prontos para embarcar em sua jornada, equipados para a batalha. O capitão estava diante deles e lhes disse que explicaria todas as regras. Em primeiro lugar, ele parabenizou os 4 por terem se tornado oficialmente guerreiros, sem mencionar que ele também os parabenizou por estarem sãos e salvos depois de enfrentarem um demônio de uma barbatana. Não. Ele afirmou que eles foram agrupados como uma equipe sob seus cuidados, o que significa que o líder do esquadrão Jai Tang era agora o capitão da equipe, o capitão do navio, a manteiga da torrada, o gelo da bebida. De qualquer forma, ele menciona que atualmente está no comando de 9 equipes e quer que esse grupo se destaque entre eles. O impostor, Levan, pergunta ao capitão o que significa se destacar dos demais nesse caso. Ele se perguntou por que as regras para se tornar um guerreiro haviam se tornado tão complicadas. Antes, nos dias de hoje, assim que você se tornava um guerreiro, era enviado para o campo de batalha para fazer seu nome como matador de demônios. Lan Snow pergunta a Levan se ele sabe sobre o sistema de classificação de pontos da equipe pequena, o que nosso garoto certamente não sabe. Sidu Liu está mais irritada do que nunca, chamando de novato que não sabe de nada, enquanto pensa que ele vai arrastá-la para baixo. Acontece que, no momento, eles eram a equipe com a classificação mais baixa. Tang Tang menciona que a razão pela qual esse sistema foi criado foi para que eles pudessem estimular uma competição saudável usando o sistema de classificação por ponto. Isso ajudaria a melhorar todos os guerreiros sob o comando de cada capitão. Tang Tang explica ainda mais, afirmando que, como ele tem 9 equipes sob sua responsabilidade, elas estariam competindo com outras 8 equipes. Elas poderiam obter pontos completando missões de níveis variados, e quanto mais pontos obtivessem, mais alta seria sua classificação. No final de cada mês, as equipes com mais pontos, juntamente com 6 equipes pequenas e os subordinados dos capitães responsáveis, participarão de uma pequena competição, e a equipe que ficar em primeiro lugar receberá uma recompensa. É claro que, como se trata de um sistema de classificação,
cada equipe no lugar mais baixo será punida. Eles serão basicamente rebaixados para a equipe de limpeza e terão que esperar um mês inteiro para que o próximo lote de equipes do último lugar chegue. Levan pensa em como isso é conveniente, pensando em como as ruas são tão limpas por causa do sistema de classificação em vigor. Tang Tang termina seu discurso dizendo que essas são as regras para se tornar um guerreiro adequado. Como os demônios continuam evoluindo, os guerreiros precisam aprender a se adaptar sem relaxar. Ele nomeia Sidu Liu como líder da equipe porque ela tem os pontos mais altos no teste. Lansdowne não faz objeções, nem Makoto. Enquanto isso, Levan está fervendo de inveja, lembrando-se de que costumava ser o guerreiro mais forte da humanidade e desejando ter sido escolhido como líder. Sidu vai até a frente para baixar a cabeça e assumir a responsabilidade como líder. Ela afirma que eles concluirão a missão, ao mesmo tempo em que se enche de felicidade por dentro por ter sido escolhida como líder. Tang Tang diz a eles que, como ainda é tarde, eles devem ir e decidir que tipo de missão a equipe terá. Ele também sugere que eles vejam os pontos de todas as outras equipes pequenas, para que fiquem mais cientes da situação deplorável em que se encontravam. Ele também os lembra de que terão de usar seus trajes de batalha com nano-asas em combate real. Portanto, se houver algum problema, eles devem avisá-lo. Ele dispensa o esquadrão e se afasta, desejando-lhes boa sorte enquanto eles o saúdam e demonstram respeito. Sidu Liu imediatamente assume o comando e diz a eles que devem dar uma olhada no quadro da missão, dizendo que estão 3 dias atrasados. No entanto, a equipe está indo exatamente na direção oposta. Makoto diz a ela para esperar, pois eles têm algo muito mais importante para fazer primeiro. Isso deixa Sidu Liu em um frenesi de confusão. Ela entra em pânico e se pergunta se tomou uma decisão errada 3 segundos depois de ter sido nomeada líder. Acontece que a prioridade de Makoto era tirar uma primeira foto oficial deles como uma equipe adequada. Sidu Liu está irritada, mas ela não pode lutar contra a maioria de qualquer maneira. Enquanto isso, Levan está se perguntando sobre as equipes pequenas e pensando sobre a situação. No final, ele chega à conclusão de que isso pode não ser tão ruim assim. Afinal, a primeira foto oficial da equipe é tirada, e é um retrato esplêndido, se é que posso dizer isso. A cena muda para os 3 capitães da equipe, que ficam em uma varanda, mergulhando mais fundo na situação da caverna. Tang Tang fala sobre como havia sinais de sangue de um demônio desconhecido espalhados por toda a parte dentro da caverna, enquanto o garoto emo acende um cigarro. Ele pergunta a Tang Tang se ele está insinuando que um daqueles 4 garotos conseguiria fazer algo tão grande quanto isso. Tang Tang é claro ao dizer que estava se sentindo muito desconfiado em relação a Levan. Veja bem, ele tinha faro para esse tipo de coisa, e seu nariz estava incrivelmente sensível ao nosso herói. Ele podia sentir um fedor familiar, porém desconhecido, no MC, e era um sentimento que não cessava. Jéssica Coelho pula nas costas de Tang Tang, provocando-o sobre como ele está pensando demais nas coisas novamente. Enquanto montava Tang Tang, ela menciona que a pequena equipe deles parece bastante forte e diz a ele para cuidar deles para não perder para as equipes dela. Mas Tang Tang estava falando sério. O garoto emo dá mais uma tragada em seu cigarro, ouvindo a conversa despreocupadamente. Ele diz a Tang para ficar de olho neles, especificamente em Levan. Se houvesse algo suspeito sobre ele que ele pudesse encontrar e provar, então ele deve contar aos outros 2. Caso contrário, ele deve deixar suas dúvidas de lado, pois provavelmente estava pensando demais. Nosso herói olha para o quadro de missões do centro da cidade, examinando as missões restantes disponíveis para eles. Acontece que só havia missões de alta classificação disponíveis, e eles podiam ganhar 10 pontos por cada uma delas. Lansdowne intervém, dizendo a ele que essas missões eram as mais difíceis em termos de nível. Makoto teoriza que essas são as únicas que sobraram porque ninguém mais as escolheu e porque são as mais difíceis. Sidu Liu está olhando para o quadro, sem realmente dizer nada, mas pensando em silêncio, contemplando. Lansdowne fala sobre como as missões de classificação B têm 6 pontos, enquanto as missões de classificação C têm apenas 3 pontos cada, o que torna as missões de classificação mais alta mais atraentes. No entanto, as missões de classificação mais baixa eram muito mais seguras e protegidas, enquanto as de classificação mais alta sempre terminavam com baixas graves. Levan entende. Ele não é idiota. Ele percebe o perigo quando vê. Quando Levan começa a falar sobre o que eles devem fazer, Sidu Liu caminha à frente dele em direção ao quadro. Ela imediatamente pega os 3 pedaços de papel com as instruções da missão. Quando Levan termina de dizer que eles devem enfrentar todos eles, em perfeita sincronia com a líder da equipe, Sidu Liu. Depois de alguns momentos deliberadamente lentos, é hora de um pouco de ação. Vemos nossos heróis correndo em um terreno rochoso. Parece que eles estão fora das muralhas da cidade e se dirigem ao objetivo da missão. Enquanto correm,
Nosso herói decide tocar na pedra vermelha em seu peito e em seu traje para ativar as habilidades do traje Nano Wing. Imediatamente, ele começa a fazer algo, pois seu traje começa a brilhar em amarelo e a pedra começa a fortalecê-lo. Garras afiadas começam a emergir de suas costas, pois ele fica surpreso ao ver o poder da nanotecnologia. Logo, essas garras se transformam em asas que aumentam sua velocidade de corrida. Ele rapidamente se adianta aos demais, correndo em direção a uma rocha gigantesca. Em um piscar de olhos, ele atravessa a rocha em uma corrida esmagadora. Ele para, lembrando-se de pensar na nano-asa se desintegrando e se remontando em uma arma. Isso faz com que correntes fluam por seu braço, em direção à sua mão. Rapidamente, uma adaga surge em sua mão, e ele entende como o traje de nano-asas funciona. Ao segurar a adaga, ele percebe que a tecnologia de nanoequipamentos realmente evoluiu nos últimos 60 anos. Sidúlio pergunta ao esquadrão se eles estão prontos, e todos reconhecem que de fato estão prontos para a missão em questão. Seus alvos são 2 demônios não finos, e ela sugere que eles matem os 2 de uma só vez. Ela lança ao seu esquadrão o olhar aterrorizante de uma verdadeira líder nata, dizendo a eles que sigam rigorosamente o plano e que saiam agora. Todos eles começaram a correr em direção ao alvo, prontos para uma batalha incrível que nos dará uma visão emocionante de suas habilidades mais uma vez. Os demônios percebem que estão prestes a sofrer uma emboscada e, por isso, assumem suas próprias posturas estranhas de batalha. Eles rugem de raiva e seus olhos brilham em vermelho, prontos para a luta de suas vidas. Sidhu não pode deixar de pensar em como eles devem fazer um trabalho rápido, porque eles têm mais 3 missões para concluir. As coisas começam a sair de acordo com o planejado. Snow é o primeiro a sair. Usando suas habilidades, ele será o primeiro a bloquear a linha de visão deles. Ele se choca contra o chão, arrancando um pedaço enorme da rocha abaixo dele para bloquear a linha de visão deles e confundi-los. Os demônios não conseguem ver o que está acontecendo porque o chão surge na frente deles como uma parede. Leva e Makoto agora vão se aproximar pela lateral, para que possam incapacitar os 2 monstros. As coisas precisariam de um timing perfeito para que isso funcionasse como Sidhu havia imaginado. De fato, é exatamente isso que acontece quando Leva e Makoto fazem sua entrada para enfrentar um demônio cada. Esses 2 lideraram o ataque e esculpiram as pernas desses demônios. Basicamente, eles os deixaram imóveis. Os demônios não podiam mais fugir, não importava o quanto tentassem. Ao atingi-los com força, Levan sabe que está prestes a ver essas criaturas burras se debatendo, já que agora ele destruiu suas articulações dos joelhos. Os monstros gritavam de dor, suas pernas estavam quebradas e eles não podiam fazer nada. Do nada, Lan Snow saltou para outro ataque. Saindo debaixo deles, ele ergueu os 2 punhos contra os demônios. Seus punhos se conectaram com o queixo deles, quebrando suas mandíbulas em um poderoso golpe que sacudiu a terra ao redor deles. Agora que eles estavam voando no ar, com as gargantas vulneráveis e os corpos imóveis, era hora de a líder da equipe finalmente atacar de cima, dando-nos uma visão fenomenal da batalha em andamento, além de algumas outras coisas. Com sua espada em mãos, ela estava pronta para atacar e acabar com tudo de uma só vez. Uma enxurrada de golpes tomou conta do espaço, enquanto a líder da equipe esculpia os demônios como se fossem manteiga. Quando aterrissou no chão, ela sabia que tinha feito seu trabalho e que esse era o fim para esses demônios sem barbatanas. Sua habilidade especial, o tratamento de sobrecarga, começou a ser aplicada nos monstros, pois cada corte que ela aplicava no corpo deles começava a se sobrecarregar com energia verde, transformando-os em bombas vivas. Os 2 demônios explodiram, com sangue e vísceras espalhados pelo ar, enquanto Sidhu estava no meio do caos, com a aparência impecável de sempre. A névoa na área começa a se dissipar e a área se torna estável. Isso foi graças ao fato de Makoto ter trazido o dispositivo e tê-lo usado depois que os demônios foram eliminados. Isso limpou a névoa e liberou a área de qualquer problema de visibilidade. Lance agora enxugava o suor da testa. Ele sabia que essa missão seria muito mais difícil, mas era muito mais difícil do que o que eles haviam encontrado antes durante os exames. Ele estava feliz pelo fato de a missão ter finalmente terminado. Ao verificar os restos de demônios que não eram barbatanas, parece que um deles deixou cair um núcleo vermelho. Makoto pegou, parecendo orgulhoso do que haviam realizado durante essa batalha fácil. O líder da equipe, Sidhu Liu, olhou para o esquadrão e agradeceu pelo trabalho árduo, dizendo que eles haviam recebido 10 pontos. Enquanto isso, Leva ainda estava admirado com as ferramentas de alta tecnologia à sua disposição,
quando viu que as missões concluídas eram automaticamente removidas. Makoto fala sobre como a tecnologia hoje em dia se concentra principalmente nos demônios, e como há um chip na missão que está ligado à tabela de classificação de pontos na cidade. A tabela de classificação é atualizada automaticamente com os pontos recebidos após a conclusão da missão. Eles haviam concluído a missão intitulada Dissipando a Névoa Fora da Cidade e ela queria dar uma olhada nas outras tarefas do itinerário. Makoto percebeu imediatamente que as próximas duas missões seriam muito mais difíceis. Um deles exigia que o esquadrão capturasse 3 demônios não finos vivos, enquanto o outro exigia que eles coletassem 10 núcleos de demônios não finos. Isso deprime a nossa abençoada Makoto. Ela se preocupa com o fato de que, apesar de terem matado demônios não finos o dia todo, eles só conseguiram 3 núcleos, com mais 7 ainda a serem encontrados. Ela também está preocupada com o fato de que eles terão de capturar os demônios vivos, o que será a missão mais difícil de todas. Lance não brinca dizendo que definitivamente não será fácil para eles, mas reconhece que as outras equipes também estão trabalhando duro para ganhar pontos. Cara, Sinu Liu abençoa nossa tela novamente com um plano totalmente novo para ganhar mais pontos. Ela conversa com seu esquadrão com determinação nos olhos, dizendo-lhes que concluirão as missões restantes e assumirão mais missões de alto nível, visando diretamente ao topo, sem tempo para perder tempo. Isso aumenta o moral do grupo. Makoto começa a tirar fotos de sua líder, e Lan Snow é alimentada pela paixão de chegar ao topo. No entanto, ele quer saber o que pensa seu querido amigo, o irmão Levan. Em primeiro lugar, Levan lhe diz para chamá-lo apenas pelo nome, porque eles são camaradas próximos que não precisam de formalidades. Ele lhes diz que eles estão certos. Os outros esquadrões provavelmente estão trabalhando duro para ganhar pontos também. Ele sabe que será difícil para eles alcançá-los se não acelerarem o ritmo. Bendy sente uma estranha sensação de nostalgia nesse momento. Ele nunca pensou que seu coração voltaria a ter empatia depois de viver por mais de meio século em 2 vidas. Ele nem mesmo imaginou que recuperaria sua paixão juvenil depois de passar um tempo com essa equipe, mas a obstinação inabalável desses jovens guerreiros o inspirou novamente e o deixou bastante enérgico. Ele sorri para todos, olhando em seus olhos com alegria, enquanto diz que eles devem tentar completar uma missão antes do pôr do sol. Ele lhes diz que é hora de partir e se consolidar como o melhor esquadrão sob a liderança de Tang Tang. Naquele momento, todos estavam animados. É claro que Sinuli estava mais animado do que qualquer um. Apesar de estar um pouco brava por ele ter roubado todos os leões legais, mesmo ela sendo a líder do esquadrão, ela finalmente está se afeiçoando a ele. O pôr do sol parecia estar se aproximando, e eles ainda tinham que completar a missão. Lan Snow estava então amarrando um demônio, enrolando um pano grosso e grande em volta da boca dele para mantê-lo sob controle. Outro demônio já havia sido capturado e estava atrás dele. Parece que o esquadrão havia capturado 3 demônios vivos, o que significa que a missão estava completa. 2 dos demônios eram verdes, parecendo grandes dinossauros. O último era vermelho e se parecia mais com um gorila. Sidu Liu notou que acabaram os tranquilizantes usados para capturar os demônios não finos. De qualquer forma, eles só tinham algumas balas especiais para ela, mas conseguiram fazê-la funcionar. Levan se aproximou de Sidu, olhando para ela brincando com a arma e se perguntando que diabos era aquilo. Ela girou a arma em suas mãos, explicando a ele que essas armas foram criadas usando nanopartículas. Elas eram usadas para tranquilizar os demônios. É uma arma de iniciante para o traje de nanoasas, mas criar e usar essa arma era muito mais complexo. Levan sentou-se perto dos demônios amarrados, pensando em como as armas tranquilizantes agora eram fortes o suficiente para capturar demônios. Ele se lembra de como, no passado, eles tinham que dar uma surra neles para nocauteá-los com pura força bruta. Eles teriam que machucá-los tanto para nocauteá-los que os pesquisadores reclamariam que eles causaram danos cerebrais permanentes aos demônios. Snow observou que foi bom terem terminado de capturar os demônios antes que eles usassem todas as balas tranquilizantes, e que a missão deles estava finalmente concluída. Enquanto estavam em volta de um mar de cadáveres de demônios, Snow achou engraçado o fato de terem que matar um grupo inteiro deles para capturar apenas 3. Makoto está se sentindo muito sonolento a essa altura e menciona que eles devem retornar à cidade antes do pôr do sol, afirmando que essa é uma regra que, se eles não seguirem, serão punidos com certeza. Nada pode superar a espessura da lei. Quero dizer, o poder da lei. Makoto diz a eles que devem ir para casa e jantar antes que o sol se ponha. Isso faz com que Levan entre em uma crise existencial, na qual ele se pergunta se a versão atual dele tem um lar. Sidu Liu menciona que também precisa voltar rapidamente para o dojo, porque ela é uma defensora das regras e não quer bagunçar nada. Agora,
Tudo que eles precisavam fazer era usar o sistema de localização para enviar as coordenadas de volta aos pesquisadores, que marcarão a missão como concluída quando a equipe de pesquisa recuperar os demônios desmaiados. É nesse momento que Levan percebe uma aura assassina na área, mas antes que ele possa perguntar ao seu esquadrão, um laser vermelho passa voando enquanto eles ficam parados. Era uma bala e atravessou impiedosamente os demônios que o esquadrão havia levado um dia inteiro só para capturar com vida. Levan sentiu que ela estava chegando, mas a situação já estava completamente fodida. Sidulu não conseguia acreditar em seus olhos. Os esforços cansativos de um dia inteiro foram completamente desperdiçados em uma única invasão. Os demônios que eles haviam capturado com tanto esforço agora estavam mortos. O sangue jorrava de suas bocas quando um grande buraco de bala os atingiu no rosto. O cheiro de pólvora pairava no ar enquanto eles ouviam uma voz irritante. Era de alguém arrogante e competitivo, que lhes disse que não poderia deixá-los concluir essa missão. Makoto e Lan Snow começaram a olhar ao redor imediatamente, pois todos os 3 demônios capturados estavam mortos, enquanto Levan examinava os arredores com seus periféricos. Era um esquadrão diferente, e seu líder estava irritado com o fato de o esquadrão de novatos de Levan ter pegado todas as missões de alto nível do quadro de missões. O cara que usava uma máscara de gás, parecendo Bunny do filme O Cavaleiro das Trevas, disse que ele e seu esquadrão estavam planejando pegar essas missões, e a equipe de Levan tinha acabado de transformá-los em inimigos. Não sei se é permitido que os esquadrões lutem entre si, mas espero que esse desgraçado leve uma surra logo. A situação estava pior do que nunca. Não apenas os demônios capturados estavam mortos, mas nossos heróis também estavam sendo alvo de um esquadrão diferente. Tang tem uma atitude calma nessa situação e simplesmente pergunta quem são eles. Aparentemente, esse era o esquadrão que se juntou a Tang na última avaliação. Não tenho certeza se o cara quis dizer que seu nome era Black Gun ou se o esquadrão inteiro era chamado assim. De qualquer forma, esses caras eram superiores aos nossos heróis e eram um dos 9 esquadrões no topo. O cara de cabelos vermelhos perguntou à mulher ao lado dele quantos esquadrões se juntaram a Tang dessa vez. Ela se inclinou na direção dele e disse que 3 esquadrões se juntaram a ele dessa vez, o que o surpreendeu. O fato é que esses idosos eram egoístas e queriam que nossos heróis os respeitassem antes de começar qualquer coisa. Os senhores saltaram de suas posições e correram em direção aos nossos heróis. Eles pararam imediatamente de se mover assim que chegaram perto o suficiente. Veja bem, eles queriam que os novatos solicitassem a aprovação deles antes de assumir qualquer missão de alto nível. Acho que eles queriam se manter no topo do placar. É claro que, quando não recebiam uma resposta, eles presumiam que os novatos não os estavam levando a sério. Eles estavam interpretando cada coisa como um sinal de desrespeito, o que é meio estúpido na minha opinião. Siduli ficou completamente atonita. Ela viu os demônios que eles haviam matado e se lembrou de quanto esforço foi necessário para capturá-los. Seus olhos pareciam sem alma e ela estava sem palavras. Em seus olhos, era possível perceber que ela estava furiosa. Ela estava segurando a raiva, fazendo o máximo para não se irritar devido a todos os esforços que os chamados senhores haviam desperdiçado. O ruivo perguntou quem era o líder da equipe e questionou por que o líder ainda não os havia levado para cumprimentar os veteranos. No entanto, a nossa garota Sidu não estava disposta a ouvir mais nenhuma besteira motivada pelo ego. Ela estava com raiva e não ia deixar que continuassem falando besteira. Ela se lançou contra a ruiva e girou com o pé voando para frente, tentando lhe dar um chute circular. No entanto, a ruiva tinha movimentos rápidos, e ele se esquivou do caminho. Ele estava furioso agora, perguntando a ela como se atrevia a atacar seus superiores. Ele degradou todo o esquadrão, chamando-os de um bando de novatos indisciplinados. A heroica líder da equipe do nosso esquadrão ainda estava irritada, e cada palavra que a ruiva dizia a deixava mais furiosa. Ela estava tentando dar outro soco e, dessa vez, não erraria. No entanto, Lan Snow e Makoto a impediram. Foi preciso toda a força delas, enquanto Snow tentava convencê-la a não agir precipitadamente porque ainda estavam enfrentando os veteranos. Makoto também ficou furiosa, discutindo com os veteranos, dizendo que eles estavam sendo idiotas irracionais, pois haviam matado os demônios que nossos heróis haviam se esforçado tanto para capturar. O ruivo estava irritado. Ele achou que a noção de que eles o consideravam irracional era algo risível. Veja bem, a natureza da competição era assim mesmo. E o ruivo disse à nossa fotógrafa que ela estava sendo uma pirralha ingênua e estúpida. Siri estava prestes a explodir quando ouviu isso. Ela ia matar. Era muita conversa de um grupo de manequins que se consideravam senhores. Ela queria gritar com eles, mas, em vez disso,
começou a se enfurecer internamente para não perder o controle de si mesma e começar a brigar com eles. Lan Snow olhou de volta para Levan e lhe disse que o sol iria se pôr em breve, então ele deveria ir em frente e conversar com eles antes que perdessem mais tempo. Enquanto Snow tentava controlar o líder da equipe, Levan surgiu por trás dele como uma sombra, movendo-se em um ritmo alucinante. Ele saltou no ar, olhando fixamente nos olhos do ruivo e mandando se fuder antes de lhe dar um chute no rosto. O pé de Levan aterrissou bem no rosto do cara, quebrando sua máscara e fazendo-o voar para trás. Enquanto ele voava de volta para o chão, sua equipe ficou bastante preocupada com ele. Levan estava furioso. Ele nunca tinha visto novatos sendo oprimidos a esse nível antes, e isso fez seu sangue ferver. Ele perguntou se eles tinham ideia de quanto esforço foi feito para capturar aqueles 3 demônios. A equipe ficou completamente chocada, com exceção de Sidu Liu, que deu ao nosso herói um satisfeito sinal de positivo. Enquanto o ruivo segurava seu rosto, sentindo o impacto do chute, ele questionou como Levan poderia ousar tratar seus idosos dessa forma. Damos uma olhada em seu rosto e vemos que sua boca está toda machucada, possivelmente por causa de uma briga ou talvez apenas um ataque de demônio. Ou pode ser que ele tenha nascido assim. De qualquer forma, ele disse à sua equipe, Black Gun, para se preparar para a batalha. Os outros 3 combatentes da Black Gun assumiram suas posições, prontos para lutar. No entanto, nossa equipe novata também não desistiria sem lutar, especialmente Sidu Liu, que conseguiria exatamente o que queria nessa situação. As 2 equipes se lançaram uma contra a outra. Ambos tinham paixão em seus olhos e raiva em seus corações, e ambos pretendiam dar uma lição um ao outro. É claro que a luta não aconteceria porque, você adivinhou, Tang Tang chegou ao local. Ele parou o chute de Levan e o soco da ruiva, agarrando os 2. É seguro dizer que esses 2 estavam ferrados. Havia um olhar de raiva em seus olhos. Ele nunca esperou que seus alunos menores estivessem brigando entre si. Em um instante, ele atirou os 2 em direções diferentes. A ruiva voou em direção ao nosso esquadrão de heróis, e Levan voou em direção à arma preta. Red conseguiu aterrissar de pé, enquanto Sidu Liu e Makoto olhavam para ele. Enquanto isso, Levan também conseguiu aterrissar de pé, ao lado da equipe adversária, sentindo-se um pouco desapontado por não conseguir ver os padrões dos guerreiros modernos. Tang Tang estava irritado. Ele tinha uma aura de fúria tão forte que era possível ver visivelmente a raiva que emanava dele. Ele olhou para os 2 esquadrões e lhes disse que eles não tinham senso de sobrevivência. Ele lhes disse que o sol estava prestes a se pôr, mas eles estavam brigando entre si. Estavam agindo como se fossem uma oferenda de comida para a horda de demônios. O Red começou a colocar a culpa em nossos heróis, dizendo que eles até arrancaram sua máscara com um tapa. Sidu Liu olhou para ele com desdém, dizendo que ele estava agindo como um pirralho mimado ao reclamar com o líder do esquadrão. Felizmente, Makoto interveio, dizendo ao líder do esquadrão que ela tinha uma prova fotográfica de que o esquadrão da Arma Negra havia matado os 3 demônios que eles haviam capturado antes, para a surpresa de Lan Snow, que não tinha ideia de quando ela havia conseguido aquela foto. Tang Tang estava confuso. Ele não conseguia acreditar que um esquadrão novato assumiria uma missão de alto nível. Sidu Liu deu sua opinião sobre o assunto, dizendo ao líder do esquadrão que eles já haviam concluído a missão, mas o esquadrão Black Gun destruiu seus esforços. Tang Tang entendeu a situação. No entanto, eles estavam prestes a receber mais notícias. Veja bem, embora nossos heróis pensassem que o Black Gun estava exagerando em suas ações, na verdade eles passaram pela mesma coisa quando eram novatos. É claro que ele também disse que eles estavam no controle de como responderiam à situação, mas nada disso importava, pois o que importava era o sistema de ponto. Desde que um esquadrão não prejudique ou coloque em risco a vida de outro esquadrão intencionalmente, todo o resto está na mesa. Essas regras se aplicam a todas as cidades onde os guerreiros são treinados. Ele lhes disse que, como guerreiros, eles enfrentariam desafios ainda maiores no futuro, pois não enfrentariam ameaças tão básicas. Aparentemente, Tang Tang nem mesmo teria interferido se o sol não estivesse se pondo. Ele só queria que os esquadrões voltassem para casa em segurança, e é por isso que ele estava parando o combate. No entanto, antes de ir embora, ele disse ao esquadrão Black Gun que não só um esquadrão novato roubou uma missão de alto nível deles, como também seu líder foi espancado por eles. Ele foi incompetente, e o ruivo não pôde fazer nada além de reconhecer isso. O ruivo desordeiro começa a se afastar, mas em vez de refletir sobre suas ações, ele se aproxima de Levan. Ele perguntou o nome do nosso herói, olhando diretamente em seus olhos. O mestre de cerimônias o encarou de volta,
com seus olhos dourados brilhando, enquanto dizia que seu nome era Levan. Por um momento, parecia que o ruivo tinha se borrado nas calças, mas então, ele começou a rir enquanto se afastava. Ele achou absurdo o fato de esse garoto ter o nome do maior guerreiro que já existiu. Enquanto se afastava, ele garantiu e avisou ao nosso herói que não deixaria sua equipe obter pontos com muita facilidade. Ele jurou que, neste mês, a equipe de Levan seria classificada na parte inferior da tabela de classificação. Ele se aproximou de sua máscara, que estava bem no chão. Ao pegá-la, olhou para o nosso herói mais uma vez e disse-lhe que o vingaria por isso, apontando para a cicatriz em seu rosto. Agora ele havia pegado a máscara e a estava colocando enquanto dizia ao seu esquadrão que era hora de partir. Em um instante, os 4 saíram dali enquanto Levan estava apenas olhando. Tang Tang disse aos nossos heróis que o Black Gun pode não ser o esquadrão mais forte, mas é conhecido por sua execução rápida. Ele disse que eles os distrairiam ou destruiriam o progresso da missão por qualquer meio necessário. Eles sabiam como guardar rancor, isso é certo. Ele continua, dando mais informações aos nossos novatos sobre como o líder da Black Gun é excelente com armas de fogo. Ele afirma que o líder da Black Gun não usou uma única arma de fogo na luta e, se as duas equipes acabarem se enfrentando em algum momento, nossos heróis terão muito mais a perder do que a Black Gun. Isso preocupou Sidulu, mas ela estava se segurando para não dizer nada. Depois desse despejo de informações, era hora de todos voltarem para a cidade. Sidúlio sabia que tinha que parar de pensar nisso por enquanto e disse ao seu esquadrão para ir para casa. Enquanto se afastava, ela perguntou a Levan por que ele estava distraído. Ela se perguntou se ele estava tentando parecer legal ou algo assim. Quando nossa garota assumiu a liderança, ela disse a ele que aquele chute no queixo da ruiva tinha sido muito legal. Levan notou que ela finalmente estava se interessando por ele. Enquanto a equipe estava indo embora, Lan Snow perguntou ao nosso garoto se ele queria ir jantar lá em casa. De alguma forma, o mestre de cerimônias reencarnado, que mal sabia nada sobre si mesmo, exceto quanto seu corpo era fraco, tinha planos. Snow questionou por que ele estava sendo tão reservado sobre seus planos, mas Levan simplesmente riu. Veja bem, ele tinha um plano que poderia ser considerado totalmente estúpido. Seu plano era capturar 3 demônios vivos, sozinho. Agora, já era noite, a lua estava fora e os lobos estavam uivando, e parecia ser uma noite perigosa para passear fora dos portões da cidade. No entanto, nosso herói não se importava. Ele tinha um plano e iria realizá-lo, não importava o que acontecesse. Nos alto-falantes, havia anúncios constantes sobre não deixar a cidade. Era para a própria segurança das pessoas. Mas havia uma sombra na noite, esgueirando-se por dentro dos portões, tentando sair. Ao se esconder atrás de uma parede, Levan notou que não havia pessoas em seu caminho enquanto ele se esgueirava. Tudo o que ele conseguia ouvir era esse anúncio repetido. Ele se perguntou como, uma vez concluída a missão, gostaria de realmente verificar o que esse corpo chamaria de lar. Ele deu uma espiada por trás da cobertura, agora que sabia que as pessoas não estavam tão vigilantes quanto ele esperava que estivessem. Ele viu uma placa amarela, com um texto que dizia que era apenas para emergências temporárias. Ele se perguntou se a cidade não tinha mão de obra suficiente ou se eles simplesmente achavam que ninguém tentaria sair da cidade à noite. Quero dizer, tudo o que fizeram foi colocar uma placa de sinalização, sem nenhum segurança à vista. Ele se sentou, sabendo como isso era diferente de sua vida passada. Eles tinham que se certificar de que era seguro. Não importava se era dia ou noite, eles até tinham que realizar missões de captura noturnas às vezes. Ele pensou em como deveria usar o método vigoroso de sua vida anterior para capturar os demônios. Bastava bater na cabeça deles até que sofressem dano cerebral suficiente para serem nocauteados. Como era noite, ele não teria muita dificuldade em encontrar muitos demônios. Levan pensou em como ele era um grande gênio, fazendo a missão em um momento inesperado para atrapalhar completamente os planos da ruiva de impedir que sua equipe ganhasse pontos. No entanto, parece que ele foi pego em flagrante. Foi ninguém menos que o líder do esquadrão, Sidu Liu, e, devo dizer, que vista! Essa garota estava animada por dentro. Ela deu uma desculpa aleatória no dojo e saiu mais cedo. Ela sabia que Levan tentaria agir à noite, desde que ele mencionou que tinha planos para o pôr do sol. Levan se assustou com a aparência dessa raposa de cabelos prateados, que notou que ele estava tentando deixar a cidade na calada da noite. Agora, o MC pode ter sido o guerreiro mais poderoso em sua vida anterior, mas nunca aprendeu a mentir. Ele lhe disse que estava apenas passeando, mas ela não era idiota e percebeu a mentira imediatamente. Ele cedeu e lhe contou a verdade. Ele lhe disse que eles fazer uma surpresa. Ele queria concluir a missão durante a noite,
para que não fosse interrompida. No entanto, agora que ele foi pego, não havia como evitar. Ele disse a ela para não relatar isso aos superiores e que estaria voltando agora. Mas antes que ele pudesse terminar a frase, Sidulu lhe disse para contar com ela. Ela estava mais animada com esse plano do que ele. Dava para ver o quanto ela estava interessada nisso. Havia um sorriso em seu rosto enquanto conversava com Levan, algo que nunca havia acontecido antes. Ela estava toda animada por dentro, pensando na reação do mascarado ruivo e de sua equipe de armas pretas pela manhã. Levan estava um pouco apavorado. Ele nunca a tinha visto rindo. No entanto, ela negou e disse que não estava rindo. Essa garota lhe daria um soco nas bolas e depois negaria ter feito isso com uma cara de pôquer. De qualquer forma, sem que eles soubessem, no pico mais alto do muro, havia 2 passarinhos de guarda. Acho que eles não estão realmente de pé, mas enquanto um deles boceja, o outro está comendo a boa e velha comida. O dorminhoco está irritado. Ficar de guarda é como uma tortura para ele, e ele se pergunta por que alguém sairia à noite, a menos que quisesse morrer. Ele queria o fim de seu serviço de guarda noturno e perguntou a seu colega comedor por que eles não fechavam o portão completamente. O comedor era um defensor das regras. Ele imediatamente disse a Slepiad para ficar quieto, ou os líderes do esquadrão poderiam ouvir o que ele acabará de dizer. Ele explicou que eles deixam uma fresta aberta na porta grande para o caso de alguma emergência. Houve um incidente há muitos anos, quando um grupo de refugiados fugiu para a cidade implorando por ajuda enquanto eram perseguidos por demônios. Mas enquanto o portão estava sendo aberto, demorou muito e resultou na morte deles. Os refugiados morreram horrivelmente sob as garras do demônio. Foi um momento realmente aterrorizante que mudou a forma como o serviço de guarda funcionava. Desde então, todas as cidades agora deixam uma abertura de emergência em seu portão principal, para o caso de ocorrer outra situação como essa. A vida humana era mais valiosa do que qualquer outra coisa. Acho que Slepiad era novo no trabalho, porque ele não tinha ideia disso. Ele se desculpou, e o devorador lhe disse que ele se acostumaria com isso em pouco tempo. Felizmente para Slepiad, o comedor não estava apenas com fome de comida. Ele também trouxe uma revista Perve para que seu amigo ficasse acordado. Slepiad ficou imediatamente acordado. Seu sono desapareceu ao ver o livro de fotos que apresentava as guerreiras de outras cidades. Perve, o comedor, havia pago muito dinheiro para colocar as mãos naquilo, e ele ia deixar seu companheiro sonolento dar uma olhada. Bru parecia estar se divertindo muito. Eles não conseguiam acreditar que aquela era a última edição. Enquanto isso, Perve estava dando uma olhada na cintura de uma das modelos. Enquanto os 2 cretinos estavam ocupados demais olhando as fotos, nosso lindo líder de equipe e o experiente MC saíram de debaixo do portão da cidade. Enquanto Levan corria em direção à floresta do outro lado, ele notou como o local de avaliação parecia diferente. O líder de esquadrão Tang Tang estava certo. A neblina ficava mais densa à noite. Ele olhou para Sidulu e disse a ela para segui-lo na outra direção. Agora eles estavam longe o suficiente do portão da cidade para não serem detectados. Era ali que eles fariam sua jogada. Levan disse a Sidu para seguir o plano. Ele atrairia os monstros para essa área, e ela atacaria suas cabeças para nocauteá-los com força bruta. Ele entrou sozinho na névoa noturna, dizendo a ela para esperar por ele. Ela foi dominada pela confiança dele, enquanto ele entrava na neblina noturna e desaparecia nela. Naquele momento, ela sentiu uma coceira no cérebro que não conseguia coçar. Ela estava sozinha na floresta fora da cidade, sentindo como se a escuridão pudesse engoli-la a qualquer momento. Ela se perguntou se isso era medo ou simplesmente excitação. De qualquer forma, ela não tinha tempo para pensar em nada disso, e era hora de se concentrar. Ela tinha que estar preparada para seguir com seus ataques assim que Levan voltasse. Depois disso, Levan começou a aparecer e trazia os demônios com ele. Sua perícia em atrair os demônios era incrível de se ver. Ele conseguia atrair demônios não finlandeses todas as vezes, facilitando a captura deles vivos. Leiv nunca tinha ouvido falar em capturar demônios usando força bruta antes, e ela achou esse novo método completamente único e empolgante quando Levan os trazia para fora. Cada vez que ele trazia um demônio com ele, gritava para ela assumir a liderança. Juntos, eles atacavam o demônio de maneiras separadas, mas ambos visavam a cabeça. Os demônios eram enormes, e por isso, eles tinham que ir em direção à cabeça deles pulando dos galhos das árvores ou se lançando do chão. Pang e Liu estavam constantemente desferindo golpes nas cabeças dos demônios, derrubando-os um a um. Eles continuavam eliminando os demônios, brincando com eles, atacando repetidamente suas cabeças e fazendo-os desmaiar. O método antigo de bater na cabeça dos demônios voltou a ser útil depois de meio século. O processo estava ocorrendo sem problemas. Eles continuavam batendo na cabeça dos demônios até que eles desmaiassem e depois os amarravam. Isso exigiu muita força e resistência deles, mas finalmente conseguiram,
enquanto nosso herói enxugava o suor do rosto. Ele se lembrou de que precisa continuar treinando esse corpo, porque em sua vida passada ele poderia ter feito isso com uma mão. Liu disse a Levan que esse era o terceiro demônio e que eles finalmente haviam terminado. Ela notou que isso era muito mais cansativo do que o treinamento de força no dojo, e Levan disse a ela para deixá-los lá. Ela estava curiosa para saber por que eles simplesmente os abandonariam depois de terem vindo de tão longe, e Levan lhe deu muitas informações nesse momento. Ele disse a ela que os demônios não finos são burros e não sabem como salvar sua espécie. Eles também não iriam se aproximar muito das muralhas da cidade. Portanto, deixá-los não seria um problema. Ele lhe disse que, depois de todos aqueles golpes na cabeça, eles não acordariam tão cedo. Eles tinham todo o tempo até o início da manhã para voltar e enviar a missão. E isso a deixou ainda mais curiosa. Ela queria saber como ele sabia tanto sobre os demônios. Levan percebeu que havia falado demais e ficou sem palavras. Mas a conversa foi interrompida pelo som de vozes aterrorizantes, dizendo-lhes que haviam sido encontrados. Eram dois rostos demoníacos, pouco visíveis entre as árvores quebradas na escuridão do nevoeiro noturno. Eram dois demônios de uma só barbatana que finalmente haviam encontrado seu alvo. Um dos demônios notou que Levan cheirava como eles. Lee estava apavorada. Ela não conseguia acreditar que eles estavam enfrentando dois desses monstros. Enquanto isso, Levan estava perdendo a cabeça. Ele estava entrando em pânico internamente, sabendo que eles definitivamente perderiam a luta contra eles se enfrentassem. Eles estavam longe dos portões da cidade, mas os holofotes começaram a se apagar e os alarmes a soar. Todos os três no topo da muralha. O garoto emo disse aos dois guerreiros que estavam de guarda, Slepiad e Perv, o Devorador, que eles haviam detectado sinais de demônios de uma barbatana na área e ordenou que eles examinassem a área com holofotes. Eles obviamente tiveram que obedecer. Jéssica Coelho se perguntou por que demônios de uma barbatana só reapareceriam nessa área e questionou se esse era o mesmo que havia aparecido durante a avaliação. Mas Tang Tang tinha visto a caverna e sabia com certeza que a criatura estava morta. Os holofotes pousaram nas árvores do lado de fora da cidade e capturaram os dois demônios que estavam por ali. Purb informou aos líderes de esquadrão que seus alvos haviam sido encontrados, e esses dois demônios pareciam bastante robustos e assustadores. Havia dois deles, então essa não seria uma luta divertida. Nosso garoto emo estava confuso. Ele não fazia ideia de por que dois deles apareceriam ao mesmo tempo, a menos que algo os atraísse. Ele disse a seus subordinados para não entrarem em pânico e simplesmente fecharem os portões da cidade para que eles fossem embora. Também pediu que preparassem as torres de defesa, e as armas que cercavam a cidade começaram a brilhar imediatamente, prontas para uma destruição brutal dos demônios. No entanto, Tang Tang gritou, dizendo-lhes para não fecharem os portões. Jéssica Coelho ficou confusa. Por que ele diria isso? Mas Tang Tang percebeu que havia alguém lá fora. O garoto emo ordenou que os holofotes fossem acionados mais uma vez. Quando as luzes atingem o chão, vemos Tang Tang fervendo de raiva e se perguntando por que diabos os novatos sob seus cuidados estariam do lado de fora a essa hora da noite. Eram Levan e Liu. Tang Tang observou que eles estavam presos entre os dois demônios Wan Fin e que estariam em um mundo de dor se não conseguissem escapar dessa situação imediatamente. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.